Acho que tá gravando. Aqui. Ok, então, hoje vamos começar por finalizando a parte de fração, né? Finalizar a nossa revisão com fração, que só tem uma última parte, né? Que é o seguinte, que eu ainda não falei com vocês, que é basicamente transformar, trabalhar com frações impróprias, né? O que é uma fração imprópria? Uma fração imprópria, ela ocorre quando a gente tem, por exemplo, uma fração desse tipo aqui, né? Deixa eu pegar aqui. A gente tem uma fração desse tipo aqui, né? 13 por 14, por exemplo. Aí por que ela vai ser uma fração imprópria? Ela vai ser uma fração imprópria porque 13 dividido por 14 não vai dar não vai dar um resultado inteiro, né? Ele vai dar um resultado quebrado. Porque aqui, ó, igual tá falando aqui, né? Ele faz a divisão aqui, né? E quando ele faz a divisão aqui, a gente tem um resto, né? Porque o maior número que vai conseguir dividir, que multiplicado por 4 que consegue dividir 13, vai ser 4 vezes 3, que vai dar 12. Aí a gente vai, de toda forma, ter o resto igual a 1, né? Então, por isso que ela vai ser uma fração imprópria, porque a divisão não vai ser inteira. Aí, como é que a gente trabalha com isso, né? Se a gente quiser, a gente utiliza a fração imprópria, beleza. Tá. Bom, a fração imprópria ela vai funcionar basicamente como uma forma de você simplificar, né, a, a fração, né? Porque normalmente, quando na semana passada eu mostrei para vocês, né, que a gente consegue simplificar uma fração da seguinte forma, por exemplo, né? A gente tem 6 sobre 4. A gente consegue simplificar isso aqui tranquilamente, né? Se a gente pegar e dividir isso aqui por 2, a gente vai ter 3 sobre 2, né? Se a gente simplificar isso aqui por 2. Só que aí no caso de 13 sobre 4, a gente não consegue simplificar isso daqui, porque nem 13 nem 4 são divisíveis pelo mesmo número. Né? É um número, porque 13 só é divisível por 13. A gente não consegue dividir 13 por 2, por exemplo. Então, nesse caso, a gente utiliza a fração imprópria. Não é uma coisa muito comum, né, de aparecer e tudo mais, mas é bom vocês saberem como trabalhar, né? Não é algo muito comum. Né? Eu, por exemplo, eu vi isso, eu só aprendi isso na escola, e depois que eu aprendi isso, eu nunca tive que trabalhar com isso em nenhuma prova, em nada do tipo, né? Mas pode acontecer que vocês tenham que trabalhar, então é bom te dar uma revisadinha bem rápido. Então, tá bom. Aí como é que funciona, né, realmente a fração própria, né? Ela funciona da seguinte maneira, né? Tá bem explicado aqui, né? É o seguinte, né? Primeiro, antes da gente se atentar ao que está desse lado, porque é dessa forma aqui que ele vai ficar no final, né? Mas primeiro a gente tem que compreender desse lado aqui, antes de compreender desse daqui. Que é o seguinte, né? Primeiro a gente tem que tentar dividir o 13 pelo 4. Né? Quando a gente divide 13 pelo 4, a gente tem, né, nosso denominador sendo o 3 e o nosso resto vai ser 1. Aí, a partir desses dois números aqui, a gente vai conseguir montar a nossa fração, né? Porque o nosso resto vai ser o nosso numerador, ou seja, o nosso resto fica em cima, e o quociente da divisão vai ficar aqui do lado. E aí, a gente já vai ver como que ele funciona aqui do lado. Mas é basicamente assim que funciona para você montar a fração imprópria, né?
O resto fica em cima, fica no lugar do numerador, e o quociente da divisão fica aqui do lado, né? Dessa forma aqui. Aí como que ele funciona? Né? Como que, como que essa fração está realmente funcionando? Né? Ela vai funcionar da seguinte forma. Deixa eu pegar aqui. A gente tem o 3 aqui e o 1 aqui. Né? Normalmente, né, a gente não trabalha exatamente com a fração dessa forma. Né? Normalmente ela aparece dessa forma, e aí você tem que calcular ela para você chegar nessa forma aqui. Porque não é uma coisa tão normal, né? De se trabalhar com esse número aqui, mas até que dá para você trabalhar, né? Só você não acabar se perdendo, porque é muito fácil você se perder por causa desse número aqui, né? Desse 3, por exemplo. Aí a forma que você faz para chegar nesse número aqui de novo é bem simples. Né? Você vai pegar o 4, você faz dessa forma aqui. Você pega o 4, multiplica pelo 3 e soma com o numerador. Aí 4 vezes 3 dá 12, mais 1, a gente chega em 13, que é exatamente o número que a gente tinha antes. Tá? Então, é basicamente isso. Né? Para você chegar nisso daqui, você passa por isso daqui, né? Encontrando primeiro o resto da equação e o quociente. E aí, caso você tenha isso daqui e você quer chegar nisso daqui, basta você pegar o numerador, multiplicar pelo quociente, né, que vai estar aqui na esquerda, e somar com o numerador. Aí você vai achar o número, né, o número anterior, né? É basicamente isso. Alguma dúvida até aqui? Ou por enquanto está tranquilo esse método aqui? Tranquilo. Tranquilo. Então, agora vamos. Deixa eu pegar isso aqui. Ok. Aqui tem mais um exemplo, né, de como funciona a fração do próprio número misto. Então, vamos fazer o seguinte: por enquanto, né, vamos treinar. Não é um método muito complicado, né, tem vários exercícios aqui, mas vamos fazer só alguns. Tá? Tentem fazer do 1 ao 6 aqui, tá? Deixa eu, na verdade, façam até aqui. Tá? Só para vocês treinarem um pouquinho. Aí depois a gente continua. Né? Aí, no caso, o objetivo desse daqui é você encontrar o número anterior, né? Você transforma o número misto em uma fração imprópria. Né? Que, um negócio que eu acabei esquecendo de mencionar é que o nome da fração, quando ela está nesse sentido aqui, é um número misto, né? Porque ele está dividido, né, em algumas partes, basicamente. Aí a fração imprópria vai ser quando você tem isso daqui. Né? Então, um número que não vai dar um número inteiro quando divisível pelo denominador dele, basicamente.
Bom, então nessa primeira aqui, né, a gente multiplica 5 por 2, que vai dar 10. Depois, somando com o 3, a gente obtém 13. Né? Então, o número anterior seria, o que seria a fração imprópria da primeira questão, seria 13 sobre 100. Agora, no caso da segunda, a gente tem 7 vezes 1, né, que vai dar 7. Então, vou colocar direto aqui já. 7 mais 2 sobre 7. Né? Eu estou deixando aqui sobre 7, porque no final a gente vai ter uma fração que vai estar sobre esse mesmo denominador. Né? Então, eu deixo sobre 7 para a gente já ter a forma da fração no final. Então, aqui a gente vai ter 7 mais 2 que vai dar 9. 9 sobre 7. Aqui. Bom, na terceira, a gente vai ter 9 vezes 3, que vai dar 27, mais 4, 31. Então, a nossa fração imprópria na terceira alternativa vai ser 31 sobre 9. Na quarta alternativa, então, a gente vai ter 3 vezes 4, que vai dar 12. 12 mais 2 sobre 3. Que vai dar, então, para a gente 14 sobre 3. Aí, no caso da quinta, a gente tem 10 vezes 5, que vai dar 50. Aí 50 mais 1 vai dar 51 para a gente. 51 sobre 10. Aí, na nossa última alternativa, a gente vai ter 5 vezes 7, que dá 35. 35 mais 2 dá 37. Então, a gente tem 37 sobre isso. Ok. Tudo tranquilo? Vocês conseguiram chegar nesses mesmos resultados? Eu consegui. Sim. Beleza, então. Bem tranquilo, né? Passei isso daqui hoje mesmo só para, né, vocês aprenderem, né? É sempre bom saber usar essa técnica, né? Mas, embora ela seja bem pouco utilizada, né? Em prova, esse tipo de coisa, né? Mas beleza. Então, agora, acho, então, basicamente, a parte de fração, a parte da revisão de fração, então, está basicamente encerrada, tá? Quem quiser fazer mais exercícios sobre isso, tem vários aqui, né? Mas aí fica por conta de vocês. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida, pode me procurar depois, tá?
Então, agora a gente vai começar a parte de regra de 3. Tá? Vocês estão vendo aqui a tela ainda? Eu não tenho certeza se está compartilhando essa parte. Sim, eu tô vendo. Ok. Então, agora a gente vai começar com a parte da regra de 3, ok? Bom, a regra de 3, ela basicamente serve para você calcular coisas, coisas que têm algum tipo de proporcionalidade entre elas, né? Por exemplo, eu quero encontrar uma coisa que... Eu quero encontrar a parte de alguma coisa, né? Por exemplo, eu tenho... deixa eu abrir o Paint aqui um pouquinho. Melhor para mim exemplificar para vocês. Aqui, compartilhar. Aqui. Ó, né, eu tenho aqui, né, por exemplo, né, a regra de 3 ela é bem simples, né, é uma ferramenta, uma das ferramentas que, na minha opinião, que vocês vão mais usar na matemática, na vida de vocês, porque é uma ferramenta que serve para muita coisa. Sempre que você tiver algum tipo de proporção entre valores em uma questão, sempre que vocês estiverem comparando alguma coisa, né, e que vocês tenham uma incógnita, vocês podem usar a regra de 3. Né? E ela funciona basicamente da seguinte maneira, né? Por exemplo, eu tenho aqui, eu tenho, por exemplo, 4 pedaços de alguma coisa. 4 pedaços. 4 tem 4 pedaços de alguma coisa, né? E esses 4 pedaços, eles representam o meu todo, né? Eles representam tudo que eu tenho, né? De tal coisa, né? Então, eles representam para mim 100%. Tá? Eu vou colocar 100% aqui, né? Porque é basicamente com porcentagem que a gente vai usar, mas não se preocupe que, né, é só para exemplificar para vocês por enquanto, tá? Que a gente ainda não vai entrar na parte da porcentagem, tá? A porcentagem vai ficar para a próxima aula. Mas é só para exemplificar, porque eu tenho alguns outros exercícios que é sem porcentagem, mas é só para mostrar para vocês. Aí, né, eu tenho 4 pedaços que equivalem a 100% da minha coisa, né? E aí eu quero encontrar 25%. Eu quero encontrar 25%. Né? Eu não sei quanto que é 25% disso daqui. Então, montando dessa forma, eu consigo chegar, né, na quantia que eu quero. Então, basicamente, a regra de 3 ela vai ter essa cara aqui. Né? Aqui eu tenho o 4, que está equivalendo aos 100% das minhas coisas. Aí eu tenho o x, que está equivalendo a 25%. Né? Então, e eu tenho o x aqui exatamente porque eu não sei qual que é o valor dele ainda. Né? É o valor que eu quero descobrir. Então, como que eu vou efetuar essa conta aqui agora? Bem simples, eu vou multiplicar cruzado. Eu vou multiplicar o x pelo 100 e o 4 pelo 25. Multiplico em x dessa forma aqui. Aí, isso daqui que era assim, vira isso daqui. Esse tracinho aqui vocês podem também considerar como sendo um igual também, né? Mas tanto faz, né? Eu escrevo assim é uma forma que eu aprendi e eu uso desde então, né? Desse jeito aqui, mas esse tracinho aqui é como se fosse um igual, né? Vocês também poderiam considerar da seguinte forma também, ó. Vocês poderiam considerar sendo assim, né?
equação. Vocês poderiam considerar isso daqui. Tanto faz a forma que vocês escreverem, vai dar, é o mesmo princípio, né? Você só tem que saber colocar as equivalências, né, do lado certo, né? Por exemplo, o 4 e o x eles estão do mesmo lado porque os dois são o número de pedaços que eu tenho, né? Aí o 100% e o 25% eles estão do mesmo lado porque os dois correspondem à porcentagem, né, dessas coisas que eu quero. Então, independente se você escreve dessa forma ou dessa forma, tanto faz, né? Aí vai de gosto, né? Eu escrevo desse jeito aqui primeiro porque eu já estou acostumado, né? Mas tanto faz, né? Se você montar certinho a equação, você vai chegar no mesmo resultado sempre. Então, voltando aqui, né? Então, multiplicando cruzado, eu vou ter aqui 4 vezes 25, que vai me dar 100. E aí eu vou ter x vezes 100, que vai me dar 100x. Aí eu vou passar o 100 dividido aqui o 100, né? Aí 100 dividido por 100 vai dar 1. Então, eu vou ter que meu x vai ser 1. Então, né, basicamente, a partir dessa regrinha de 3, eu descobri que 25% das minhas 4 peças equivalem a 1. Beleza? Tá. Como eu disse antes, não se preocupa em tentar entender a porcentagem aqui, porque só coloquei aqui só como um exemplo, tá? O exemplo era só para mostrar como que realmente funciona a regra de 3, tá? Ficou claro como que funciona a regra de 3? Sim. Aqui, então. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar um outro exercício aqui, né, que fique mais fácil. Porque normalmente, sempre quando eu vou pensar em regra de 3, eu sempre penso em porcentagem, né? Porque com a regra de 3, é que assim, a porcentagem tem outras formas de você trabalhar com ela, né? Mas a regra de 3 é a mais fácil dela, de todas, né? Então, sempre que eu vou pensar em algum exemplo da minha cabeça de regra de 3, eu sempre acabo pensando em porcentagem. Por isso que eu acabei fazendo isso de primeiro, né? Mas ok, eu vou pegar um outro exemplo aqui, que vai ser mais simples. Deixa eu ver aqui. Ah, não é nesse daqui. Aqui, nesse daqui. Ok. Ó, eu vou pegar vários exercícios aqui, tá? E eles vão, né, todos eles vão, você vai resolver com a regra de 3, né? E o objetivo, né, é realmente só você treinar, porque de difícil eles não tem nada, né? Eles são realmente bem simples. Ok. Ó, eu vou fazer esse primeiro aqui, tá? Para vocês terem uma ideia de como que ele vai funcionar. E depois vocês tentem fazer os outros. Porque é realmente bem simples, né? Essa técnica é uma das técnicas que vocês mais vão usar na vida de vocês, mas, né, ela é bem tranquilo, né, depois que você aprende. Ok. Tá, nesse primeiro exercício, então, a gente tem o quê? A gente tem uma situação em que a gente tem o quê? Uma roda dá 80 voltas em 20 minutos. Aí ele quer saber quantas voltas que essa roda vai dar em 28 minutos. Aqui, ó. Aí, se vocês forem ler, né, os outros exercícios, todos eles tratam de coisas diferentes, né, de situações diferentes. Então, né, já esperem se deparar com esse tipo de pergunta, tá? Porque o mais importante, na verdade, né, para a regra de... Não para a regra de 3, né, na verdade, para todo tipo de questão de matemática, na verdade, é sempre importante você saber interpretar o que o exercício está querendo de você, né?
para você saber montar a sua equação. Então, o que a gente vai ter aqui? Né? Aqui a gente vai ter, então, 80 voltas, né? Eu vou colocar aqui, então, 80V, que equivale a 20 minutos. Né? 80 voltas equivalem a 20 minutos. 20M. Vou deixar só 20, tá? Eu não vou colocar a unidade por enquanto não, porque não tem necessidade, mas... Né? Saibam que aqui tem um Vzinho e aqui do lado do 20 tem 1 minuto, tá? Isso aqui é muito ruim de escrever. Mas tá bom. Então, né, o que eu quero saber é, o meu X vai estar aqui nas 80 voltas e o X vai estar equivalendo a 28 minutos. 28. Então, multiplicando cruzado, aqui, eu vou ter x vezes 20, que vai me dar 20x. Aí aqui eu vou ter, opa, aí aqui eu vou ter 80 vezes 28, né? Que é uma conta bem grande. Né? Vezes 28, ó. Vou até fazer com cuidado aqui com vocês, né, para não ter risco de não tirar alguma coisa. Aqui a gente tem 8 vezes 0, que vai dar 0. 8 vezes 8 dá 64. 2 vezes 0 dá 0. E 2 vezes 8 dá 16. Então, a gente vai ter 2.240. 2.240. Né? Outra coisa que é bom vocês, né, se acostumando é que a gente vai sempre trabalhar com números grandes, tá? Então, né, se algum de vocês tiver algum tipo de dificuldade em fazer esse tipo de multiplicação ou divisão, é bom ir treinando, porque se não souber fazer esse tipo de conta com frequência, vai ficar meio complicado, tá? Aí agora a gente passa o 20 dividindo aqui o 2.240, a gente já pode cortar esse zero com esse zero. Aí a gente vai ter, então, 224 dividido por 2. Né? Então, a gente vai ter 112. Então, em 20 minutos ele dá 80 voltas e em 28 minutos ele vai dar 112 voltas. Beleza? Conseguiram entender mais ou menos aqui o que eu fiz? Tranquilo? Sim, tranquilo. Aqui, então. Aqui. Então, vamos fazer o seguinte, né? Vamos fazendo aos poucos. Tentem fazer A2 agora, tá? Vocês sozinhos. Não, na verdade, eu vou deixar aqui para vocês, né, terem como base aqui o que eu fiz. Né? Então, tentem fazer A2 só por enquanto. Aí depois, se vocês terminarem A2, aí vocês me avisem, aí eu resolvo ela, daí depois vocês vão fazendo A3, A4 e assim por diante, tá? Não vou pedir para vocês fazerem todos, porque é só para vocês verem se vocês têm alguma dificuldade fazendo sozinhos, tá? Só lembrem-se de colocar, né, as equivalências do mesmo lado. Né? E façam do jeito que vocês acharem melhor, tá? Se vocês quiserem colocar no lugar do tracinho aqui que eu coloco, um X, um igual, não tem problema. Tá? Façam que deixar vocês mais à vontade.
E aí, gente, estou conseguindo fazer tranquilos? Ok, posso resolver ou vocês ainda querem um tempinho? Por mim, pode. Pode resolver. Ok. Eu vou resolvendo aqui, então, né? Já que vocês já resolveram tranquilos. Podem ir fazendo as outras, então, enquanto eu vou fazendo aqui. E aí depois vocês veem se vocês conseguiram acertar, tá? Eu vou fazendo em ordem, só para dar tempo de eu resolver. Ok. Aqui, então, né, a gente tem o seguinte cenário, né? A gente tem 8 eletricistas que vão fazer uma instalação em 3 dias, né? Então, né, a gente tem basicamente o 8 equivalendo a 8 eletricistas equivalendo a 3, né? Por enquanto, o enunciado dos negócios ele vai ser bem simples, né? Então, a gente tem 8 equivalendo a 3. E a gente tem que a gente quer saber quantos dias 6 eletricistas levam para fazer o mesmo trabalho que oito levaram para fazer 3. Né? Então, aqui mudou a ordem das coisas. Né? Aqui a gente tem o nosso X sendo o número de dias, né? E agora a gente tem, né, essa seguinte equação aqui. Né? Então, fazendo o mesmo processo de sempre, a gente tem o seguinte. A gente vai ter aqui, então, 8x, que é igual a 6 vezes 3, que vai dar 18. Aí a gente tem x, que é igual a 18 dividido por 8. Mas isso daqui vai dar uma fração, né? Ou um número quebrado. Né? Aí, por que isso daqui vai dar um número quebrado? Né? Porque o número que a gente está tentando encontrar, ele equivale a tempo, né? Ele equivale a dias. Né? Então, quando a gente está trabalhando com tempo ou algum tipo de medida de distância, tanto faz, não tem problema o número ser quebrado, né? Porque ele pode ser quebrado, né? Então, nesse caso aqui, né? Simplificando isso daqui, a gente vai ter, simplificando por 2, ó, a gente vai ter 9 dividido por 4. Aí, 9 dividido por 4, a gente vai ter o seguinte, ó, 9 dividido por 4, a gente vai ter o seguinte, vai ter 1, 2, vai dar 8 aqui pra gente, aí vai sobrar 1, né? Só que nesse caso a gente não pode fazer a, a fração mista, né? Igual eu expliquei para vocês agora há pouco, porque a gente quer chegar no valor quebrado, né? A gente não quer chegar no formato de fração, a gente quer chegar no valor quebrado. Então, vou colocar uma vírgula aqui para adicionar um zero aqui. Então, né? Fazendo de novo a equação, a conta, sobra 2. Aí eu vou adicionar mais um zero aqui.
Então, eu vou chegar nesse número aqui, né? 2,25. Então, o número que eu chego aqui vai ser 2 dias e 0,25 de um dia, que vai equivaler a um quarto de um dia, basicamente. Mas é basicamente nesse número aqui que a gente chega. Tá? Vocês conseguiram chegar nesse valor ou vocês chegaram em algum outro? Ou vocês chegaram só até a parte da fração, né? Tanto faz, né? Vocês chegaram na fração ou no número. Eu cheguei nesse valor. Ok. Eu Então, também. beleza. É porque tanto faz, vocês poderiam ter deixado em formato de fração também. Aí vai depender do que a questão está pedindo, né? Porque às vezes tem alternativa, né? Então, depende do que ele vai estar pedindo. Mas beleza. Então, vamos para a terceira agora. Hum, Então, na verdade, a 3 eu vou pular, tá? Porque a 3 é idêntica à segunda, né? A 3 é idêntica à segunda, a problemática é a mesma, então a 3 eu vou pular, beleza? Vou fazer as que tem alguma problemática um pouco mais diferente, né? Porque eu acho que vocês não vão ter problema. Tá, eu vou fazer a 4, a 5 também é a mesma coisa, né? Da 3, então vou fazer só a 4, porque a 4 ele é um pouquinho diferente, porque né, ela tem números grandes, né? Basicamente isso. Aí eu vou dar uma olhadinha ali para ver se tem algum exercício, né, que tem uma interpretação um pouco diferente, né, para a gente trabalhar, depois que resolver isso daqui. Ok, basicamente a estrutura, né, da equação vai ser a mesma aqui, né, também. Depois a gente entende, né, a mesma coisa. Então a gente vai ter aqui 3.000 refrigerantes são produzidos em 6 horas. Né? 3.000 são produzidos em 6 horas. E a gente quer saber quantas horas vai levar para engarrafar 4.000. Aí, né, aqui eu já posso cortar, né, os zeros do 4.000 com os zeros do 3.000, né, para facilitar bastante a nossa conta. E facilitar também, né, eu escrever as coisas aqui. E aí eu vou ter aqui o seguinte, então. 4 vezes 6, que vai dar 24 para a gente. E aí eu vou ter 24 igual a 3x. Aí, 3 dividindo 24 vai dar para a gente, então, x igual a 8. Ok? Então, né, para engarrafar 4.000 refrigerantes, eles vão levar 8 horas. Ok? Tranquilo, né? Tranquilo. Ok. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos exercícios, eu vou ver se tem algum que é um pouco diferente para a gente resolver, né? Mas se não, acho que já dá para começar, talvez com a parte da porcentagem. Vou ver aqui então. Vamos ver alguns exercícios um pouco diferentes. É uma coisa que eu não mencionei, é que existem duas regras de três, tá? Uma é regra de três simples e a outra é regra de três composta, mas a composta vocês não vão ver comigo, tá? Não sei se algum outro professor vai passar para vocês, mas existe a regra de três composta que basicamente trabalha com mais variáveis, tá? Você tem mais... você quer descobrir mais coisas em um determinado enunciado, em um determinado problema,
Então, nesse caso, você usa a regra de três composta, mas não vou ser eu que vou passar para vocês, tá? Eu não sei se é algum outro professor, mas, né, eu também, não é algo tão trabalhoso assim também, não é bem simples. Tá, deixa eu ver nesse outro documento. Ok. Tá, vamos trabalhar com esse exercício aqui. Esse exercício aqui é um pouquinho diferente, né? Ele faz a gente pensar um pouquinho mais. O que a gente tem aqui, né? No supermercado, uma embalagem com uma certa quantidade de frios estava com a etiqueta sem a informação, né, de, do, 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 do custo pelo peso. Né? Então, né, o objetivo, né, desse exercício é realmente encontrar quanto que vale o peso por quilo desse produto. Né? Então, tentem pensar um pouquinho e tentem resolver essa questão. Daqui a pouquinho eu resolvo ela, para vocês verem se vocês conseguirem chegar na resposta. Ela vai, é do mesmo, ela envolve a mesma montagem, né, dos outros exercícios que a gente acabou de resolver, né? A diferença é a interpretação que vocês vão ter, né, com base no que o enunciado passa para vocês, tá bom? Mas a forma de resolver é a mesma coisa. E aí, estou tranquilo para resolver isso daqui? Eu consegui. Ok. Ele é bem simples, né? É porque, né, eu não, tipo assim, porque quando ele começa, aqui no começo do exercício, ele fala, né, disso daqui, né? Ele fala dessa relação, que é o preço por quilo. Só que, na verdade, você nem precisa disso daqui para resolver. O que você precisa é o seguinte, né? Você já tem o total Você tem esse total que ele te deu aqui, 3,66, e você tem o peso que levou a esse total. É só uma interpretação. E aí você tem o peso que ele está pedindo aqui do preço, né? Só você se atentar a isso. E aí, para resolver, é a mesma coisa dos anteriores, né? A gente tem aqui
3,66. Equivalendo a 0,16. Né? Eu não vou colocar 0,60 não. Não tem necessidade de colocar esse 0. 0,16. Aí a gente quer descobrir o preço do X que equivale a 1 quilo. Só isso. Aí multiplicando cruzado a gente vai ter então X é igual a 3,66 dividido por 0,16. Aí vocês chegaram, quem respondeu aí, você chegou nessa divisão aqui também? Sim. Sim. Sim? E quanto que dá essa divisão aqui? Só para mim ter aqui fazendo a calculatura. O meu deu 22,875. Meu também. 22? Então, 22,875. Então, Então, o dá aproximado vai ser a letra E. exatamente, aproximadamente a letra I. Então, basicamente isso, né? Eu coloquei essa questão aqui exatamente para vocês, para ver se vocês estão espertos, né, com esse tipo de coisa. Porque não é bem uma pegadinha isso daqui, né, mas é só mais para você para interpretar, né, direito, né, para ver se vocês estão lendo direito. Né? Porque eu não sei se tem alguma questão, né, que tem realmente uma pegadinha, né, nessa lista. Eu não cheguei a olhar muito os exercícios, olhei mais como que ele estava explicando, né, as coisas. Mas, né, muitos exercícios de regra de três, esse tipo de coisa, sempre tem algum tipo de pegadinha de vez em quando. Né? Então, é sempre bom, né, ficar de olho, né, nesse tipo de coisa, né? Porque, às vezes você acaba errando por besteira. Né? Ok, vamos ver então esse daqui. Vou ver se vale a pena, na verdade, fazer isso daqui. Se for a mesma coisa, então a gente já passa para a parte de porcentagem. Deixa eu dar uma lida aqui rapidinho. Ok, tá. Vou pegar esse daqui também. Esse daqui envolve uma única coisinha diferente, mas acho que vale a pena, só para... E aí, ok, aí depois dessa questão, eu acho que já dá para a gente partir para a porcentagem. Ok. Então, tentem fazer essa daqui agora, tá bom? Esse daqui também é o mesmo processo, mas ele tem um detalhezinho diferente que vocês têm que ficar um pouquinho espertos. Mas, no geral, é a mesma coisa.
E aí, gente, conseguindo fazer isso daqui? Vocês ainda estão encaminhando? Calma aí, só um pouquinho. Aqui, tá tranquilo. Aí, se quiser resolver, eu tento resolver pra você. Ok, qual alternativa que você chegou? Seu print marca aí. Eu fiquei em dúvida no meio delas, mas eu quero ver a explicação para me entender melhor. Tá, entendi. Beleza. É porque essa daqui ela tem uma coisinha diferente, né? Que é o seguinte, né? Vamos ler o enunciado primeiro, né? Para as cadeiras em um auditório, 6 funcionários, todos com a mesma capacidade de produção, trabalharam por 3 horas. Né? Então, a gente tem que 6 funcionários, né, equivalem a 3 horas. Né? Aí, aí a gente tem que, para fazer o mesmo trabalho, 20 funcionários, todos com o mesmo rendimento, deveriam trabalhar um total de tempo em minutos. Né? Então, em vez de a gente encontrar o resultado em horas, a gente tem que passar esse resultado para minutos. Aí a gente tem duas opções. Né? Quer dizer, antes, né, de falar dessas duas opções, né, a gente tem que pensar em como fazer essa conversão, né? Porque a gente tem que converter, no final, de qualquer jeito, a gente tem que converter de horas para minutos. Né? Aí a gente tem duas opções. Primeiro, converter de horas para minutos agora, ou fazer isso no final, tá? Eu vou fazer isso no final para deixar mais simples, porque senão a gente vai ter um número relativamente grande, né, para trabalhar. Então, eu vou fazer isso no final, tá bom? Então, a gente vai ter o seguinte, né? Aí, nessa questão aqui que porque nas outras, né, eu não coloquei porque não ia fazer diferença nenhuma para a gente, né? Mas essa questão aqui mostra como é importante, né, em algumas questões, né, é bom você colocar a unidade, né, do que você está trabalhando. Né? Por exemplo, se você está trabalhando com horas, minutos, é bom você colocar do lado aqui, né, que você está trabalhando com horas e minutos, ou se você está trabalhando com algum tipo de unidade de medida, metro, quilômetro, esse tipo de coisa, é bom você colocar para você não se perder, né? Eu acabo não colocando na maioria das vezes que eu resolvo, porque eu estou acostumado e eu não me perco, né? Mas para vocês, às vezes, pode ser bom vocês colocarem do lado aqui, né? Principalmente, né, do lado das horas, né, minutos ou quilômetros, esse tipo de coisa, né? Só para vocês não se perderem. Mas se vocês não se perderem, não tem problema não colocar, porque não faz muita diferença. Mas realmente para vocês não se perderem. Ou também é bom colocar, às vezes, se algum professor pedir, né? Porque, por exemplo, os meus professores na faculdade, eles cobram que eu coloque esse tipo de coisa aqui, as unidades, né? Então, aí vai depender, né, de onde vocês estão resolvendo esse tipo de coisa. Mas, no geral, né, para mim não tem tanta importância isso. Aí, beleza. A gente tem 6 equivalendo a 3 horas, aí a gente tem 20 equivalendo a X horas, né? X horas. X horas. Aí, né, como eu disse, eu deixei o X em horas ainda, porque a gente vai converter no final, tá? Para não ficar um número muito grande agora. Então, a gente vai ter aqui 20 vezes 3, que vai dar 60. Vai dar 60, que é igual a 6 vezes x. Então, 6x. Aí, né, 60 dividido por 6 vai dar 10. Então,
a gente tem que nosso x vai ser 10 horas. É, 10 horas? Então, foi aí que eu parei e não consegui mais entender. Uhum. Hum. Não, é que o que eu achei estranho é que deu um número maior, né? Tinha que ter dado um número menor. Não, tinha que ter dado um número menor. Uhum. Estranho, Breno. Hum, tá, tá, eu acho que entendi. Hum, tá, então deixa eu fazer uma coisa. Vou fazer o seguinte, ó. Vou converter antes. O, eu só quero fazer um teste. Ó, vou colocar aqui do lado, tá? Para a gente converter de horas para minutos, a gente faz o seguinte, ó. Em cada hora, né, tem 60 minutos, né? Então, como eu tenho 3 horas aqui, eu vou pegar 60 e multiplicar por 3. Então, 60 multiplicado por 3 vai me dar 180 minutos. 180. Deixa eu ver se eu consigo escrever tudo em minutos. Não. Isso aqui é um min de minutos, tá? Eu sei que tá muito feio, mas aí eu vou colocar aqui, então, só para ver. É porque, pelo anunciado, ele tá pedindo, né, o nosso resultado em minutos, né? Então, o que eu pensei foi o seguinte, né? Como a gente sabe, né, que tem que dar um número menor. Mas às vezes ele só vai dar um número menor se a gente já fizer com os minutos, entendeu? Às vezes se a gente fizer porque a gente vai estar se a gente for dividir, né, por um, porque inevitavelmente eu acho que a gente vai encontrar um número, acho que de qualquer jeito a gente vai encontrar um número maior, então é isso que eu não estou entendendo. Então, o que eu tava vendo aqui, Porque, esse resultado é, ia dar 600. porque 20 vezes vai dar a mesma coisa. Será que esse, deixa eu ver aqui no documento, às vezes o exercício está errado. Deixa eu só ver aqui. Vamos ver o que ele está fazendo aqui. Cadê? Esse daqui. Esse daqui. Vamos ver o que ele faz. Ó. Ele montou a regra de 3 exatamente da mesma forma. Ah, ué, tô confuso agora. Eu também. Porque eu acho que tem algum erro no exercício, porque o que ele faz. É verdade. É isso que eu estava reparando aqui por causa da seta, porque ele inverteu o inverteu a ordem do negócio. Então esse exercício aqui vocês podem ignorar, porque não era nem para. Eu não tinha me atentado que iria cair na regra de 3 compostos. Então eu falei assim, vamos ignorar ele. Tá? Porque não era nem para estar passando isso aqui para vocês agora, por isso que eu nem
nem tinha percebido. Eu achei que esses exercícios dessa primeira parte do documento, eles iam ser só para regra de 3 simples, por enquanto. Por isso que eu nem tinha me atentado que ele ia cair numa regra de 3 composta. Mas obrigado para quem avisou aí, que eu nem tinha percebido. Mas beleza, então. Deixa eu ver quanto tempo que... Aqui. Vamos fazer o seguinte, então. A gente tem mais 10 minutinhos, eu vou fazer o seguinte. Eu vou só começar a explicar para vocês, então, né, já que esse exercício deu errado, porque era com o outro método. Eu vou começar, então, a explicar mais ou menos como que vai funcionar a porcentagem para a semana que vem a gente já voltar, né, trabalhando com alguns exercícios de porcentagem. Né? Ó, é o seguinte, né? A porcentagem, né, eu vou explicar para vocês basicamente o que é a porcentagem. Né? A porcentagem, né, ela está bem intrínseca com a regra de 3, né, igual eu tinha falado para vocês, né, que é o principal método que vocês vão utilizar para calcular a porcentagem. Né? A maioria dos exercícios de porcentagem, eles vão ser bem parecidos com o primeiro exemplo que eu dei para vocês, né, quando eu comecei a explicar a regra de 3, mas geralmente eles vão ter algum tipo de enunciado parecido com isso daqui, né? Deixa eu pegar aqui só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Eles vão ter um enunciado meio parecido com isso daqui. Né? Que você vai ter um valor, né? Um valor X, que nesse caso vai ser 120, mas ele nem precisa necessariamente ser um valor, tá? Ele pode ser um número, né? Mas na maioria das vezes vai ser um número em dinheiro. Né? Nesse caso aqui vai ser 120. Ele vai te dar uma porcentagem. Né? Aí, com essa porcentagem, você tem que... Vão ter diversas problemáticas que vocês vão poder aplicar a eles. Né? Por exemplo, tem aqui, né? Dentro da porcentagem, você tem descontos, lucro e juros. Né? O desconto é basicamente, né, você vai ter uma porcentagem em cima de um valor e você desconta essa porcentagem, né, do seu preço final. Por exemplo, eu tenho um produto que custa R$10 e eu quero tirar 20% dele de desconto. Né? Eu tenho 20% de desconto nele. Aí, fazendo 20% de desconto desse produto, né, eu vou ter, então, um valor, eu vou ter, no final, que eu vou ter que pagar só R$8 por ele, porque eu vou ter 20% de desconto. Né? Mas, né, aí a partir, né, no caso, né, eu fiz de cabeça, mas, né, para você descobrir isso, você vai fazer a regra de 3, né, que é dessa forma, basicamente. Ó. Por exemplo, eu tenho um produto que custa R$10 e ele equivale a meu 100%. O 100% do produto equivale a R$10. E aí eu tenho meu X, que vai equivaler a 20%. Né? Aí esse 20% é meu desconto, é o desconto que ele vai ter, né, para isso. Então, resolvendo aqui, eu vou ter que meu X equivale a 8, né, basicamente. Então, na porcentagem, a gente vai ter alguns desses probleminhas. O que a gente vai trabalhar principalmente vai ser com desconto e com o lucro, tá? Porque, né, eles são os mais fáceis eles são bem simples de aplicar, né? Porque quando você... E também eles vão estar bem presentes nas questões em si, né? Porque o desconto é basicamente você encontrar uma porcentagem X, igual eu fiz aqui, você descontar do valor original.
Aí, dessa forma, você encontra um desconto. O lucro é o contrário. Você vai encontrar uma porcentagem X e você vai somar no valor original para você encontrar, né, o lucro que você vai receber, ou, né, uma coisa assim. Aí, os juros, ele é uma coisa um pouquinho mais complicada, né, que eu vou deixar para o final dessa parte, porque os juros, ele envolve um cálculo um pouquinho mais pesado, né? Porque dentro dos juros eu tenho duas coisas, né? Inclusive, é uma coisa que eu tenho que ver, né, com o meu professor, né, que é meu chefe, que é até onde que eu vou passar para vocês os juros, porque dentro dos juros eu tenho uma coisa chamada juros simples e os juros compostos, tá? Porque assim, né, os juros, né, eu não sei se vocês sabem, né, mas os juros ele é básico, né, na vida real, né, vendo isso na vida real, não sei se já viram seus pais comentando sobre isso, alguma coisa assim, mas os juros, ele vem quando você tem, os juros acontecem quando você, por exemplo, está devendo alguma coisa, né? Eu estou devendo, por exemplo, R$ 5 para alguém, aí essa pessoa resolve me cobrar uns juros desses R$ 5, né? Ele fala que, essa pessoa, por exemplo, fala que vai me cobrar 10% a mais de R$ 5 para cada dia que eu não pagar para ele, né? Então, eu estou devendo R$ 5 no primeiro dia, aí no segundo eu estou devendo R$ 5 mais 10%, e por aí vai, né? Aí o juros simples, ele funciona da seguinte forma, né? Vou só explicar por cima, né, só para vocês terem uma ideia de como funciona, mas quando eu for passar de novo para vocês, eu vou explicar tudo direitinho, mostrando os cálculos apropriados, tá? Só para vocês terem uma ideia de com o que a gente vai trabalhar, tá? Só para vocês não chegarem aqui sem saber nada, né, por assim dizer. Aí, o juros simples, você vai ter o mesmo valor cobrado todo dia, né? Então, por exemplo, deixa eu pegar um exemplo mais fácil, na verdade. Eu tenho, em vez de R$ 5, a pessoa vai me cobrar R$ 10, e a cada dia que se passa, ele me cobra 10% de R$ 10. 10% de R$ 10 vai ser 1. Então, a cada dia que se passa, eu vou ter que pagar R$ 1 a mais para essa pessoa, né? Só que aí o juros simples ele é com base, né, no valor original. Então eu sempre vou ter que pagar R$ 1 para essa pessoa, né? R$ 1 por dia, R$ 1 por dia, R$ 1 por dia. Só que no caso dos juros compostos, os juros ele vai ser em cima do novo valor. Então no primeiro dia eu tenho que pagar R$ 10 para a pessoa. No segundo dia eu vou ter que pagar R$ 11, né? Porque vai ser, né, 10 mais 1. Aí no terceiro dia eu vou ter que pagar R$ 11 mais 10% de R$ 11. Então, é assim que vai funcionando, né? Tipo, a cada dia os juros vão aumentando, então eu sempre vou ter que pagar um valor muito maior do que se fosse um juro simples, que é com base só no primeiro valor, tá? Então, né, é por isso que ele é um pouquinho mais complicado, porque ele envolve uns métodos matemáticos um pouco mais difíceis, né, de entender. Então, eu vou ter que ver direitinho, né, antes de realmente passar para vocês essa parte de juros. O juros simples, com certeza a gente vai ver, porque, né, ele é bem fácil de você entender. Agora, o composto não tenho certeza, porque ele tem algumas partes um pouco mais complicadas, né, de se compreender e até mesmo de calcular, né? Mas, basicamente isso, tá? Né? Então, na semana que vem a gente vai trabalhar, né, começar a trabalhar com essa parte da porcentagem. Ela é bem simples, né? Não sei se alguns de vocês, vocês já viram porcentagem, né? Mas, né, se não tiverem visto, é bem fácil, né? Uma das coisas que eu acho bem fácil na parte da matemática, né? Porque o cálculo é bem simples, a regra de três é bem simples, então é só uma questão de costume, tá? É bem tranquilo, não precisa ficar com medo, né, dessa nova matéria, porque é bem tranquilo de trabalhar. Ah,
Beleza? Vocês têm alguma dúvida sobre o que eu falei? Alguma coisa para me perguntar? De boa. Beleza, então. Então, deixa eu parar aqui.